chegando aqui para mais uma live sobre como montar sua lanchonete. Hoje nós vamos falar sobre planejamento e algumas características do empreendedorismo. Bem, vocês já pensaram ou desejaram em subir uma montanha, um morro, por exemplo, tipo o Morro do Pai Inácio? Não sei se vocês já ouviram falar. Ele fica em Palmeiras, na Chapada Diamantina, um município baiano. Uma vez eu tive a oportunidade de subir nesse morro em uma excursão com a faculdade na época, porém eu não estava preparada para essa subida. Então fica aqui a pergunta para vocês: o que vocês gostariam de, no empreendedorismo, você ter uma subida na qual você tem várias surpresas, ou gostaria de uma subida que você tivesse o conhecimento de qual o tamanho da montanha ou do morro que você vai subir, qual o tamanho do desafio que você vai enfrentar, quais ferramentas você vai precisar levar, quais são as características que você vai precisar ter para a subida, certo? Então, nesse caso, a gente vai estar falando sobre essas características, tá bom? Porque, por exemplo, quando eu fui subir esse morro do Pai Inácio, na época, eu era bem mais jovem, então eu tinha um condicionamento físico, eu tinha um preparo, apesar de não saber que eu ia fazer esse passeio nessa excursão da faculdade. E ao chegar lá, eu me deparei com uma surpresa muito grande, porque quando falaram morro, a gente nunca teve acesso a um morro assim, eu era de praia, e eu falei, não, deve ser baixinho, né? Então, quando eu cheguei lá, vocês vão ver, vocês podem procurar na internet, são lindas imagens do morro. E tem uma história, né? Esse Morro do Pai Inácio, lá na Bahia. E o que acontece? Quando eu olhei o tamanho e a altura dele, eu falei, gente, é muito perigoso, porque hoje tem uma estrutura para você subir. Na época não tinha, eram laterais ao redor da rocha que formavam uma escadinha e a gente ia se apoiando na rocha, que era muito cortante, para chegar até em cima. Não chegava a ser uma escalada, mas era uma subida, querendo ou não, era uma subida. E eu fui pega de surpresa nesse passeio, mas eu não ia perder a oportunidade de viver essa adrenalina, essa aventura. Porém, fui de forma calculada, né? Primeiro observei como era uma rocha, vi que elas eram cortantes e falei com o pessoal, olha, gente, vamos subir, mas cuidado, que eu tô achando isso muito perigoso, né? O guia foi com a gente, só que na excursão não estava planejado isso com a professora, ela não tinha falado nada pra gente, foi uma surpresa mesmo. E nós fomos, e à medida que nós fomos subindo esse desafio, né, esse morro, algumas coisas foram acontecendo no percurso. A gente notava que o tênis não era o ideal, a gente não tinha as ferramentas ideais, algumas pessoas não estavam vestidas idealmente para essa subida, mas todo mundo topou aí, né? Resolveu aceitar o desafio, teve o comprometimento para subir até o fim, porque não dava para voltar no meio do caminho e sair derrubando todo mundo. Então nós topamos o desafio e resolvemos fazer essa subida. E à medida que a gente foi subindo, o guia na frente, ele ia explicando, olha aqui para direita, para esquerda, põe a mão assim e tal. Tudo bem, tranquilo, até aí beleza. Só que em um determinado momento ele falou, gente, muita calma, porque tem uma cobra venenosa entre uma das pedras aqui próxima. Então vocês vão esperar que eu vou ter que enxotar ela, ou seja, né, a gente parou, todo mundo duro, sem saber o que fazer. E ele usou, tipo o cajado que eles usam, e empurrou a cobra e ela foi quase parar lá embaixo, né? Então, assim, ela não se machucou, tá, gente? É uma questão de necessidade mesmo. Então, ela se assustou e foi lá para o outro lado, né? Ela caiu um pouquinho, mas ela tem uma outra estrutura mais embaixo, então ela vai e segue em frente, tranquila. Só que a gente corria o risco, né, de não perceber e colocar a mão nela, porque ela estava bem disfarçada em relação ao tipo da rocha, né? Então, mais um desafio, mais um risco não calculado, né, dentro dessa subida de montanha aí, no caso do morro. Mas a gente estava comprometido, então tinha que ir até o final, com todas as surpresas, riscos, falta de ferramenta, falta de conhecimento e com pouco preparo físico. E também no sentido do preparo emocional, tá? E foi muito legal. No meu caso, eu fui com mais 3 colegas, né? Um casal e uma
amiga nossa, nós fomos subindo próximos um dos outros, outros da turma, que eram muitos alunos, foram à frente, e eram em sequências por grupos, e a gente resolveu ir até o final, e a gente foi subindo, né? Só que alguns tinham preparo, outros não. Eu, na época, eu ainda estava em boa forma, né? Eu joguei basquete por muitos anos, e o joelho aguentava tranquilamente. Então, os desafios ali enfrentados, até a gente chegar lá em cima, foram mais difíceis do que se a gente não tivesse tido essa surpresa desse movimento. Se a gente tivesse tido uma surpresa, não tivesse tido a surpresa de tomar esse susto, assim, chegar, nossa, será que eu vou dar conta ou não? A gente não teria passado por essa experiência e também não teria aprendido tanto, né? A importância de planejar algumas coisas com mais detalhe. Ao chegar lá em cima, nós comemoramos, todo mundo pulando, a maior alegria, fomos ouvir a história do morro e tudo mais. E quando foi na hora de descer, outro desafio, como descer? Como passar por certos riscos diferentes na descida, subida. Nesse caso de morro, gente, o pessoal fala, né, que todo santo ajuda para descer, né? Só que nesse caso não foi bem assim, porque não é um morro baixinho. Eu vou deixar para vocês pesquisarem, verem qual a altura do morro. Pra você ter ideia, lá em cima a gente viu o caminhão como se fosse um brinquedinho de Hot Wheels, sabe? Aqueles carrinhos. Então, é bem interessante esse passeio, muito bom, tá? Indico para todo mundo. Hoje eu já vi que tem uma estrutura diferente, não vai ter a mesma adrenalina de antes, mas tudo bem, perfeito, vale a pena muito. Só que aí, a descida, que diz que todo santo ajuda, a gente tava pedindo pro santo não ajudar nesse caso, porque senão era uma queda ladeira brava, morro abaixo, na realidade, né? Então, vamos planejar a descida. Né? Agora a gente tem que planejar como fazer essa descida. Como que eu vou passo a passo, sem perder o equilíbrio, segurando na rocha, não escorregando com o tênis, a roupa atrapalhando no sentido de estar com dificuldade de locomoção. No meu caso, a malha que eu tava, ela era muito quente e a elasticidade não era tão apropriada para aquele tipo de movimento. Então, foi complicado, né? O movimento. Prendia a circulação, a meia que eu também tava não era legal, então as ferramentas necessárias, né? Também outra coisa, a gente subiu, não levou água, levou a mochila, mas faltou essa noção, né? Já que foi uma surpresa. Então na descida foi outro desafio, pra gente colocar o pé no lugar certo, observar como descer com calma. Outra coisa, respiração, a gente tinha que respirar porque cansa, né? Na época cansava toda a movimentação. E, enfim, chegamos embaixo, fomos para o ônibus, comemoramos, todo mundo comemorou, tal, legal, valeu a pena. Só que aí eu venho fazer essa pergunta para vocês. Empreendedorismo, e também no ramo das lanchonetes, é uma subida de montanha, só que a gente precisa ter um planejamento. Se a gente planeja como vai ser a lanchonete, o nicho, a estrutura, se a gente planeja as ferramentas que a gente vai precisar, os riscos que serão corridos ao longo do processo, a gente consegue manter a persistência, o equilíbrio emocional, nós conseguimos manter a condição física, no sentido do corpo mesmo, não se impactar com estresse no meio do processo. Nós conseguimos calcular riscos, tá certo? Dentro de um planejamento e mitigar. O que é o mitigar? É diminuir o prejuízo de determinados riscos se eles acontecerem ou evitar que eles aconteçam. Bom, então, essas são uma das coisas que eu vim falar para vocês hoje. A importância do planejamento para montar sua lanchonete. Porque é muito mais fácil você subir o morro, você ultrapassar esses desafios, principalmente quando você tem um histórico de aprendizagem com pessoas que já passaram por isso, que já enfrentaram esses desafios, sabem quais são as ferramentas, sabem qual é a melhor forma de alcançar os seus objetivos, que também são semelhantes aos de vocês. Além disso, vocês passam também a compartilhar situações de capacidades, não capacidades, mas de características que tornam vocês capazes para enfrentar esse desafio com mais leveza, com mais tranquilidade, que são o comprometimento,
o planejamento em si, né, mas que gera um comprometimento, gera uma determinação, uma persistência de repetir o que for preciso até ver o broto daquela semente plantada brotar, tá certo? As características também de força, de controle emocional dentro do percurso, toda a questão de proteção assim também para se resguardar de riscos maiores ou perdas de direcionamento no meio do percurso, o estresse ou algo dessa natureza. Então, assim, é muito mais válido quando você planeja e tem alguém também para estruturar essa caminhada junto com vocês, tá bom? Eu vou parar por aqui, espero que vocês tenham anotado sobre essa importância dessas características de persistência, comprometimento, análise e visão de riscos e também visão de objetivo, né, para não perder o foco no que vocês esperam alcançar. E o principal de todos, a ação, a atitude. Depois que você tem tudo isso, planejou, sabe a ferramenta, tem um compromisso, busca a determinação, mantenha a determinação, avalie os riscos, é preciso dar o passo. É preciso caminhar e ver, antes de caminhar, qual é o melhor percurso a ser seguido. E isso vem com a experiência de outras pessoas que vocês podem estar analisando antes de seguir o mesmo percurso, para facilitar o processo para vocês, tá bom? Eu vou ficar por aqui, uma ótima noite para vocês e a gente vai conversar muito ainda sobre esses assuntos aqui de como montar sua lanchonete. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários e aí eu trago na próxima live para você, tá bom? As respostas. Até mais. Tchau, tchau.